como que você vai transformar o seu restaurante com a hospitalidade, implementando conceitos de hospitalidade no seu negócio. Você que está começando a assistir esse podcast aqui, tem uma dica para você. A gente faz uma sessão estratégica com os nossos especialistas para analisar o teu negócio e ver se tem oportunidades de melhoria. E pasme, isso é gratuito. E se você tiver interesse, clica no link que está na descrição desse vídeo, fechou? Eu tenho muita propriedade para falar sobre esse assunto, porque minha vida inteira foi dedicada à hospitalidade. Para quem não conhece esse termo, aqui no Brasil não é tão usado, hospitalidade é aquela palavra que se refere a todas as coisas onde vem um cliente entrar no seu negócio para consumir alguma coisa, para se divertir. Então, por exemplo, você pega um hospital, né? Você fala hospitalidade. Então, o conceito de hospitalidade vem de hospital? Não, vem de ser hospitaleiro. Mas, por acaso, um hospital também envolve hospitalidade, porque um hospital recebe clientes, que são os pacientes, ele tem que fazer comida, ele tem que tratar bem, ele tem que fazer o check-in, tem que fazer o check-out, tem que ser gentil, tem que tratar as pessoas com hospitalidade, com empatia, com respeito. Então, sim, um hospital também é parte do mundo da hospitalidade. Os restaurantes, os hotéis, as casas de eventos, de shows, de casamentos, buffets, todas são operações relacionadas à hospitalidade. Então, quando eu falo que eu tenho moral para falar sobre esse assunto, é porque eu já trabalhei muito com isso. Já fui diretor da rede Sofitel de hotéis aqui no Brasil, já trouxe as operações do Hard Rock Café aqui pro Brasil, já trouxe as operações do Circo do Soleil, já fui diretor-geral da Time for Fun, né, que tem as casas de show, na época era o Credit Card Hall, Teatro Abril, são teatros, casas de shows, locais onde as pessoas entram, são recebidas por alguém e saem. Basicamente é isso que é a hospitalidade. Só que, presta atenção nisso. Esse in-between, né? Esse meio do caminho, essa meiuca entre o cara entrar e sair é onde você ganha o jogo. Hospitalidade é sobre a gente mobilizar toda a nossa equipe, para que essa experiência do cliente dentro do seu negócio seja o quê? Melhor do que as dos seus concorrentes. Você pode até nem pensar tanto na sua concorrência, mas se você pensar que a sua hospitalidade, a maneira como você trata o seu cliente é a melhor do seu quarteirão, do seu bairro, da sua cidade, você for conhecido por isso, presta atenção nisso, que esse é um conceito interessantíssimo. Todas as pessoas que trabalham com você tiver na cabeça dela, você conseguir incutir na cabeça das pessoas esse conceito da hospitalidade, esse conceito de você estar atendendo um garçom, por exemplo, se ele tiver esse conceito na cabeça dele muito claro, ele vai estar atendendo aquele cliente com a vontade, com a esperança, com o drive de que aquele cliente vai voltar naquele estabelecimento. Ou seja, você está retendo o cliente, você está praticando a retenção de cliente. Se o cara que está recebendo o carro do seu cliente na porta, lá no manobrista, no Valet Park, está pensando da mesma maneira em reter aquele cliente, ele está pensando em fazer com que aquele seu cliente volte no seu estabelecimento, ele está, o quê? Exercendo a hospitalidade. Então, se você como dono, como empreendedor, né, como dono de um negócio gastronômico, você está olhando para a sua operação e você está pensando, né, em todos os pontos de contato que o seu cliente tem com os seus funcionários. Cara, são inúmeros. Se você pensar, tem lá o Valet Park, como a gente falou, depois o cara entra, ele é recepcionado por alguém, por uma recepcionista, depois ele é atendido por um garçom, depois ele tem o caixa, depois é outro garçom que passa na mesa, depois alguém vai se despedir dele, depois o gerente passa na mesa para ver se a comida tá boa, ver se a situação... Então você imagina o número de contatos que um único cliente tem no seu estabelecimento. Então, se você mapear, olha só como é o lance da hospitalidade, como é o rolê da hospitalidade. É difícil, é penoso, mas é uma recompensa gigante, porque você vai disparar na frente do seu concorrente. Muito poucos operadores estão raciocinando dessa maneira, em mapear todos esses pontos de contato dos clientes com os seus funcionários e ver, cara, qual que é o melhor contato que pode haver, qual que é o melhor
resultado de cada um desses contatos. Então pensa, né? O garçom, cara, quando ele vai receber o cliente ali, o cliente está chegando na mesa, tem várias maneiras. Se você observar a sua operação e observar todos os garçons que estão ali trabalhando para você, e você vai chegar à conclusão que não é a mesma coisa. Você não tem um sistema. Raras são as operações onde o cliente é recebido na mesa da mesma maneira. Então você vai olhar para a sua própria operação e vai falar, cara, qual seria a melhor maneira de todos os clientes que chegam na mesa ser recebidos por aquele garçom? E olha que interessante, o que você está fazendo nesse momento? Você está sistematizando, você está criando um sistema de hospitalidade para o seu restaurante, você está definindo qual que é o melhor resultado daquela interação. Como que é? A pessoa tem que receber os clientes com o quê? Um sorriso básico, né? Hospitalidade é sobre isso. É sobre você ter um sorriso na cara. Eu fico espantado quando eu encontro com as pessoas. Por exemplo, eu me considero uma pessoa hospitaleira. Mas, por exemplo, num clube que eu sou sócio, que eu sei que tem pessoas ali que são sócias também, que a gente tem um certo relacionamento, que eu já vi aquela pessoa circulando por aí em algum momento, eu tô encontrando com a pessoa, eu tô indo, a pessoa tá vindo, né, eu abro um sorriso. Eu mostro meus dentes. Eu faço simplesmente assim, ó. A minha boca, ó. Mostrei um sorriso, não me custou nada. Aí a pessoa fala, nossa, que cara simpático. Ela vai provavelmente abrir um sorriso pra mim também. Ou no mínimo vai gravar na cabeça dela, fala, pô, aquele cara é um cara simpático. Da próxima vez que eu encontrar com ele, eu também vou dar um sorriso. Agora, no seu restaurante, na sua operação, todos os seus funcionários que encontram com um cliente, cara, o cliente está dentro do seu estabelecimento. Olha a oportunidade que você tem. Imagina se todos os funcionários que têm qualquer contato de olhar com o seu funcionário abrisse meio sorriso para ele. Cara, não precisa ser um sorriso inteiro, não. Meio sorriso é assim, ó. Eu ensino para as pessoas, é aquele sorriso forçado. Eu falo assim, quando eu faço treinamento com um garçom, eu falo o seguinte, cara, pensa na pior situação da sua vida. Pensa em alguém que morreu na sua família e você tá muito triste nesse momento. Agora me mostra o dente. Nesse momento, só me mostra o dente. Aí o cara faz assim, ó. Ele tá triste, mas só o fato dele ter me mostrado o dente, eu já vou achar que o cara foi simpático comigo, mesmo ele estando passando pela pior situação da vida dele. É difícil fazer isso? Não. É treinável? É. Então, se você conseguir essa pequena vitória, fazer com que cada pessoa que cruze o olhar com o seu cliente em qualquer situação no seu estabelecimento, desde o momento que o cara entrega a chave dele para o valet até o momento que ele vai embora do seu estabelecimento, todo mundo esteja cruzando olhares com um meio sorriso na cara, você não acha que só isso já vai fazer a diferença? Mas eu não estou falando só isso, eu não estou falando só de meio sorriso, obviamente, não é sobre isso que envolve, não é só sobre isso que envolve a hospitalidade, mas eu acho que metade do seu jogo já estaria ganho se você praticasse apenas esse conceito, o conceito do meio sorriso. Beleza? Esse é um conceito, mas vamos evoluir? Vou contar uma história para você que eu escutei da minha filha quando ela foi num seminário fazendo a faculdade, né? E ela foi ver a diretora era Customer Success ou Customer Relation, era alguma coisa assim, era o título em inglês que falava sobre o relacionamento com o cliente. E aí eu descobri que a Azul Linhas Aéreas ganhou o ano passado, eu acho que foi a campeã mundial desse assunto de Customer Success. E ela estava lá fazendo uma palestra, o que ela recomendava, né, para os seus funcionários, para os seus gerentes, para os seus diretores, qual o treinamento que eles faziam. Aí ela veio com um conceito e minha filha chegou em casa e falou assim, pai, eu tenho que te falar desse conceito que é sensacional. Eu falei, me conta, minha filha, o que é isso que te impressionou tanto? Ela falou, me impressionou pela simplicidade, porque ela falou 3 letras. Ela falou, opa! Eu falei, opa! Me fala aí, qual que é essa parada do opa que eu quero saber? Observar, perceber e atender. Eu falei, cara, matou a charada. Então o que é? Você é um garçom, né, que tá na sua praça atendendo. O que é observar? É você tá olhando. Olha para os seus clientes, não seja aquele garçom que fica olhando para o ontem, que fica olhando para a parede, que fica conversando com outra pessoa e tá ali aquela praça de cliente cheia de gente e você, garçom, tá conversando com o seu colega aqui, ó, virado de costas para os clientes. Os clientes estão ali e você tá aqui conversando com ele. Cara, não é proibido conversar com os seus colegas de trabalho, mas aprende a conversar assim, ó. Eu tô conversando com um cara aqui do lado, mas eu tô olhando a minha praça, eu tô atento. Se o cara fizer assim, eu já sei que ele tá precisando de alguma coisa.
Isso é observar. Isso é você estar ligado na sua praça. Isso é todo mundo estar ligado. Isso é o gerente estar ligado, o diretor estar ligado, o proprietário estar ligado. O cara entrar no salão e ter aquela visão aérea, né? Aquela visão de horizonte. Eu entrei no salão, cara, isso é prática. Prática. Você quando aprende a trabalhar legal no serviço, como garçom, como maître, como gerente, você aprende isso. A olhar o salão, olhar o horizonte e saber imediatamente fazer a leitura. Qual é o próximo passo que aquele cliente que está sentado na mesa 5 precisa? Cara, você tem que saber isso. Todo mundo deveria saber isso. Aquele cara, ele tá com os talheres em cima do prato e não tem comida nenhuma mais naquele prato. Qual o próximo passo dele? Cara, eu vou lá e proponho a sobremesa. Porque se o cara tá com o talher, né, um garfo e a faca em cima lá do prato dele e não tá mais fazendo nada, estão os dois clientes, o casal, digamos assim, está ali sem fazer nada, cara, qual é o próximo passo? Eu já sei que aquele cara precisa de sobremesa, no mínimo eu tenho que oferecer o cardápio de sobremesa para ele. Agora, quantas vezes você tá sentado no restaurante, terminou de comer e você tem que chamar o filho da mãe do garçom para vir te atender, para você dizer que você precisa de uma sobremesa, porque o cara passou 50 vezes na frente da sua mesa e não percebeu qual é o próximo passo. É difícil fazer isso? Não, não é difícil. É a coisa mais simples do mundo. É todo mundo ter noção, ter certeza. E esse é o treinamento que você tem. Se você é garçom e está escutando esse meu vídeo aqui, pelo amor de Deus, você vai ser o melhor garçom do seu restaurante. Você vai ganhar mais dinheiro de caixinha do que todos os outros garçons do seu estabelecimento, aplicando essas coisas, estando ligado na praça, estando ali percebendo o que é a próxima coisa. Depois o cara tá com a sobremesa, ele pediu a sobremesa, terminou a sobremesa, beleza, ele tá com os talheres de sobremesa ali. Aí eu tô passando, eu sou garçom, eu vejo, cara, qual é o próximo passo? Esse cara precisa de um café. Eu vou oferecer para ele um café. Olha só, talvez o cara nem precisasse, aquele cliente nem precisasse de sobremesa, eu já fui lá oferecer a sobremesa. Já entubei naquela mesa 2 sobremesas de R$15, R$30 a mais. Talvez o cara nem estivesse pensando em pedir um café, já entubei um café nele, mais R$8, né? R$30, mais 8, 38, mais 10%, 42. Cara, já botei mais 42 pau naquele preço médio, naquela conta, naquele ticket. Olha a minha gorjeta, quanto já aumentou ali. Imagina todo mundo fazendo isso o tempo todo. E eu não tô falando pela grana, não. Eu tô falando porque, cara, tudo é melhor. O cliente vai se sentir mais bem atendido. Ninguém tá afim de perder tempo em restaurante, tá? Põe isso na sua cabeça. O cara fala, não, mas aqui no meu restaurante o cara fica um tempão conversando, então não precisa ter... Não, eu gosto de ficar um tempão conversando depois que eu comi. Até comer, até terminar o rolê todo do serviço, eu quero agilidade. Qualquer restaurante, pode ser o melhor restaurante do mundo, mas se eu fiz a comanda, se eu pedir pro garçom, cara, eu estou esperando que aquele prato chegue muito rapidamente na minha mesa. Então você, como atendente, como gerente, como garçom, como dono do restaurante, você tem que conseguir dar essa agilidade pro seu serviço. Então a hospitalidade, que é o assunto desse nosso tema aqui, não é só sobre sorriso na cara. É sobre atender as pessoas nas necessidades que a pessoa precisa. É sobre isso. É sobre você ganhar o jogo da retenção de clientes no seu estabelecimento. E você ganha o jogo da retenção de cliente praticando a hospitalidade. O que é a retenção de cliente? Fazer com que o cara volte no seu restaurante mais vezes. Ninguém merece abrir um restaurante, investir R$2 milhões, fazer aquele rolê todo, planejar o cardápio, contratar as pessoas, treinar as pessoas, colocar o seu rico dinheirinho de investimento que você colocou lá no seu restaurante. Aí você chama todo mundo, o cara foi lá, vai uma vez. Uma vez. Cara, isso é um crime. Isso é um crime. E sabe quem é o assassino desse crime? Você, o dono do negócio, o gerente, o garçom, o cara que tá atendendo o cara. Porque se o cara não voltou mais no seu restaurante, é porque ele foi mal atendido. E às vezes você, como dono do negócio, você nem percebeu, você nem tá ligado. Por quê? Porque é aquele auê, é aquela zona, é aquele negócio, o cara atendeu mal, o outro atendeu mal, o outro atendeu mal, o cara não voltou, o cliente não voltou e você é o último a saber. Então você, como dono do negócio, você tem que criar, coloca isso na sua cabeça, um sistema que funcione. Você tem que treinar as pessoas nesse seu sistema. O que é um sistema?
Cara, pensar nas etapas do atendimento de um cliente no seu restaurante e falar assim, cara, todas as vezes que um cliente chegar na mesa, ele vai ser atendido dessa maneira. Todas as vezes que você for numa mesa tirar uma comanda de um cliente, você vai ter que tirar a comanda desta maneira. Papapá, postura, caderno na mão, papapá, listando o negócio todo, repetir a comanda para a pessoa ter certeza que os pedidos foram feitos legais, e é assim que a gente tira a comanda, em todos os garçons vão tirar a comanda da mesma maneira. Como que a gente vai trazer a comanda da cozinha para a mesa? Como que a gente vai trazer aquela comida para a mesa? Da mesma maneira, vamos trazer tudo na bandeja, vai servir primeiro as mulheres, eu não vou ficar perguntando de quem é essa comida, de quem é aquela comida, porque eu já vou ter anotado na comanda quem é fulano 1, fulano 2, fulano 3. O que você está fazendo? Você está implementando um sistema. E aí você quer assegurar que todo mundo no seu estabelecimento esteja seguindo rigorosamente esse sistema. Então você percebeu a importância de você ter essa mentalidade da hospitalidade entranhada no seu sangue e na sua operação? Você tem isso como um valor, isso fazer parte da sua cultura, né, de receber as pessoas. É você ter mapeado todas essas situações que a gente tem num restaurante de contato de um cliente com um funcionário nosso. É você definir como que você quer que essas situações ocorram e passar a treinar cada um dos funcionários de acordo com essas situações que você quer que elas ocorram, né? O resultado dessa interação, qual que é? Ele só vai ser aquilo que você deseja se você treinar a sua galera incansavelmente, e é você monitorar, é você ter gente, ter superiores, ter supervisores, ter gerentes, ter maîtres, ter uma galera ali assegurando que essas coisas vão acontecer dia sim e dia também, todos os dias com consistência. Aí você não vai ter problema. Esse problema que a gente falou do cara ir uma vez no seu estabelecimento e nunca mais voltar. É a coisa mais triste que pode acontecer no estabelecimento. Eu não quero que aconteça com você.